Programa Falando em Saúde. Oferecimento Centro Auditivo Cine. Ouvir em sua forma mais sublime. Olá, o programa Falando em Saúde de hoje vai esclarecer muitas dúvidas sobre aparelho auditivo. Quem vai esclarecer para a gente essa questão toda é a doutora Valéria Santos, que é fonoaudióloga. Seja bem-vinda, doutora Valéria. Mais uma vez, Márcia, tudo bem? Tudo bem, doutora? Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente sobre a questão da audição. Como que acontece a audição? Olha, a gente quando está inserido no meio, né, e esse som, ele entra pelo ouvido, vai vibrar a membrana, e essa membrana ela vai fazer a condução do som pelos ossículos, que vão estar levando os sons até a cóclea. E ali o som vai ser transformado em ondas elétricas, levando até o nervo auditivo, onde vai ter um caminho para o cérebro. E aí é onde a gente vai estar reconhecendo o som, sabendo se esse som é grave, se ele é agudo, se é uma voz feminina. Vai estar fazendo o reconhecimento mesmo do som, para a gente ter um entendimento, né, da fala ou do som que está no meio. Por outro lado, agora eu queria que a senhora explicasse o processo inverso. Como é que acontece a perda da audição? A perda da audição, ela pode ser pela criança ter nascimento, né, nasceu com algum problema da gestação, uma mãe que ingeriu até drogas ou algum medicamento ototóxico que possa ter causado essa perda. No decorrer da vida, por acidentes, até mesmo tombo, cair, bater a cabeça. O idoso é uma presbiacusia, isso vai a degeneração mesmo natural, e aí com o tempo pode vir a ter uma perda auditiva. E trabalhadores também, pessoas que trabalham em meios barulhentos, que não usam o protetor auricular, que é muito importante, que aí ele vai estar fazendo uma prevenção. Às vezes essa pessoa, esse trabalhador, ele poderia nem ter uma perda auditiva no final de mais velho, mais idoso, mas aí ele vai provocar, e aí ele causa que a gente chama de PAI, e vai estar provocando realmente a perda da audição. E a senhora estava conversando comigo em relação a doenças também que acabam acarretando, né, essa perda auditiva. Sim, isso tem que ter um cuidado muito grande, né? Olha, hoje o câncer, por exemplo, a pessoa que faz o tratamento quimioterápico, esses medicamentos são ototóxicos e eles podem estar causando. Então, isso vai depender muito do tempo que essa pessoa vai estar fazendo o uso desse medicamento e o tempo de tratamento, né? E a dosagem do caso do medicamento. Então, o médico que está cuidando desse paciente tem que ter muito cuidado e ficar observando se está tendo alguma alteração, no caso que eu estou falando da audição. Outras alterações elas vão surgir com certeza, devido à medicação. Mas procurar estar conversando com a família, com esse paciente, se ele está sentindo alguma alteração, dificuldade de ouvir, de se relacionar, né, no caso, porque está perdendo a audição, e está vendo uma medicação mais adequada, porque isso vai acontecer. O paciente também com diabetes, a mesma coisa, devido à medicação. Hoje tem estudos que a gente pode estar observando por uma audiometria se esse paciente tem algum problema cardiovascular, entendeu? Devido à curva audiométrica. Então, são estudos que estão vindo e a gente tem um site onde informa essas informações de doenças correlacionadas à perda auditiva, entendeu? Agora, independente, doutora Valéria, da questão da doença, como saber no dia a dia? Poxa, está na hora de eu procurar uma ajuda porque... Sim, o paciente idoso, no caso, às vezes a criança você observa porque está na escola ou então em casa mesmo a mãe começa a fazer alguns sonzinhos. Hoje já tem o teste da orelhinha, que aí você tem como fazer a detecção rápida, né? Bem assim... Bem precoce, bem né? Bem precoce, isso. E aí a gente tem como estar intervindo com uma prótese auditiva. No caso do idoso,
a gente vai estar analisando em casa, porque esse idoso ele acaba se excluindo do meio social. Então ele acaba criando, até ter um cuidado para ele não criar um quadro de demência e não querer mais estar convivendo com as pessoas, entendeu? Participando daquela rotina social dele de família, das reuniões familiares. Ele começa a aumentar muito o som da televisão. Outro fator também são os zumbidos, as tonteiras. Ele vai começar a ter uma dificuldade, entendeu? E de estar mesmo vendo os programas que ele mais gosta, devido ao som que ele vai precisar elevar, e aí incomoda a família, onde a família começa a perceber que está tendo alguma coisa errada. Pai, você não está ouvindo? A televisão está muito alta, e aí é onde que ele passa a procurar um profissional ou um otorrino para poder estar fazendo o exame. Agora, já que a senhora falou sobre o profissional, quem procurar primeiro? O otorrino, né? Ou o fono? Nesse caso, o familiar sempre procura primeiro, e é o correto, procurar o otorrinolaringologista. Porque, como eu te falei, às vezes essa perda auditiva, ela não está isolada. Ela está com um pacotinho, ela está vindo com outras patologias. E aí tem que ser analisado pelo profissional, que no caso é o otorrino. O otorrino viu, e aí ou ele mesmo fez a avaliação audiométrica, ou então ele vai encaminhar para uma fono e vai receituar o aparelho para que ele procure um centro auditivo para estar fazendo a adaptação da prótese. Agora, como que é feito esse exame, doutora Valéria? É um exame muito complexo, é simples? Não, é simples, né? Se tratando de adulto, a gente vai estar examinando o ouvido dele, fazendo uma meatoscopia. Lá no centro auditivo eu faço uma videomeatoscopia, onde eu mostro o paciente na tela, na televisão, como é que está o ouvidinho dele, o conduto auditivo dele, se tem cera, se não tem, se tem perfuração de tímpano ou não. E aí eu coloco esse paciente depois numa cabina fechada, acústica, né, tratada. O audiômetro também tem que estar calibrado, tudo bem aferido. E aí eu vou colocar ele na cabine com um fone e vou estar emitindo sinais de tom puro, onde ele vai estar me informando se ele está ouvindo, o lado que ele está ouvindo. Às vezes esse paciente ele pode estar lateralizando, eu tenho que ter o cuidado. O profissional tem que ter assim, muito conhecimento, não só da questão teórica, mas também da prática, para você saber como é que esse paciente está reagindo ao exame. E em crianças a gente tem outros tipos de exames também a serem feitos, como eu falei, o teste da orelhinha, tem o Bera, para aquelas crianças maiorzinhas que aí já não tem como estar respondendo, porque é um exame subjetivo, ele precisa da resposta do paciente, eu preciso para poder estar marcando, né, no audiograma a resposta desse paciente, para ele me dizer se ele está ouvindo ou não, e aí para eu poder estar marcando e fazendo a indicação correta do aparelho. Agora, doutora Valéria, criança, né? Como a senhora falou, requer uma série de cuidados especiais, até porque não sabe muito se comunicar, mesmo maiorzinho, né? Uhum. Agora, como a mãe pode desconfiar que o filho está com problemas de perda auditiva? Isso aí aparece bastante, sabe? A criança, às vezes, ela passa a nem se interessar muito pela televisão, a mãe chama, ele fica desatento, ou então essa televisão está muito alta, costuma falar muito alto. A criança em si, ela não tem nem muita dificuldade não, de interação com o outro, mas eu já recebi bastante criança, assim, bem retraída devido à perda auditiva. Isso pode acontecer. A criança fica depressiva, ela não quer se relacionar, mas assim, o fator importante é dificuldade na escola, você vai estar apresentando, a criança vai estar apresentando essa dificuldade, a mãe em casa vai observar porque ele já não tem muito interesse na televisão, ou então o interesse é com som muito elevado, entendeu? Ele fica bem coladinho diante da televisão para poder estar entendendo, então esses fatores são assim o que mais chamou a atenção. E por outro lado tem a questão que eu gosto sempre de tocar com a senhora, né? Que é a questão dos adolescentes com som altíssimo, com certeza, né? Fone. Com certeza. Isso aí no decorrer da vida. Esses são os abusos do momento, né? Então eles colocam os fones dos MP4, do celular mesmo, colocam no ouvido e colocam o som que quem está do lado está ouvindo. E isso é uma agressão muito grande.
O som de carro também, tem pessoas que passam, você está ouvindo a música que o outro está ouvindo dentro do próprio carro, o carro todo fechado, o carro chega, tremer de tanto som. Então isso é uma agressão realmente. O nosso sistema auditivo ele é muito sensível, é tudo muito pequeno, é muito minúsculo. O tamanho de uma cóclea, o tamanho de um ossículo, né, é muito pequeno, é menor do que um grão de arroz. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Quer dizer, essa perda vai começando, então, gradativa. Desde que começa essa gritaria, né, vamos dizer assim, ao decorrer da vida. Né? Eu já recebi pacientes com surdez, assim, abrupta. Ela teve... Isso, a pessoa morava em um local muito frio e usava aquecimento em casa, aquecimento interno, né? Uhum. E quando abriu a janela, ela só ouvia um estourazinho, assim, bem... E depois ela passou a não ouvir mais nada. Outros através de bomba, estouro de bomba, de tiro. Então isso aí pode acontecer também, essas surdez assim, abruptas, né, rápidas assim. Mas também... geralmente elas vêm lentamente. E no início é muito difícil do paciente procurar uma prótese auditiva ou procurar um profissional. Porque ele vai criando estratégias, ele vai fazendo o quê? Ele vai aumentando um pouquinho mais a TV, ele pede para o outro repetir ou falar um pouco mais alto. Você está falando baixo, ele nunca aceita que ele está com a perda, né, auditiva. Ok, eu vou para o comercial, volto daqui a pouco, mas antes fica com uma dica de saúde do Dr. Charbel Cury. A dica de hoje é de uma doença que chegou ao Brasil nos últimos anos e tem sido uma preocupação principalmente porque ela tem um transmissor extremamente conhecido por todo mundo. Trata-se da febre chikungunya, que tem um nome bastante diferente, mas que no idioma da Tanzânia, né, significa mal que quebra os ossos. É uma febre que é muito parecida com o dengue, é transmitida pelo mesmo mosquito, causa sintomas extremamente semelhantes, mas que possuem algumas diferenças entre a dengue e a chikungunya. Em primeiro lugar, a chikungunya ela não causa quadros hemorrágicos como dengue. O que marca a chikungunya é um quadro de febre alta, a dengue também tem, né, que evolui para dor nos olhos, dor nas articulações, que são as juntas, mialgia, que são as dores nos músculos, tá? Mas o que marca bem a chikungunya é que durante a evolução, a dor nos ossos, a dor nas juntas, ela é marcante, ela é forte. E geralmente essa dor persiste até por algum tempo, semanas após a melhoria do quadro. Essa é uma marca da febre chikungunya que se diferencia da febre da dengue. Então, nesse período de verão, todos que estamos assistindo, lembrar que a única maneira que a gente tem para evitar a chikungunya, lembrando que não tem vacina, lembrando que é uma doença nova e lembrando que todos nós no Brasil estamos susceptíveis a essa doença, ou seja, nós nunca tivemos contato com esse vírus, então quem pegar a doença quem pegar o vírus vai ter a doença, tá certo? Então, quais são os cuidados principais? Eliminar toda forma de possibilidade do mosquito nascer e crescer. Qual mosquito? O mosquito da dengue, o Aedes aegypti, é o mesmo que transmite a chikungunya. Então, eu evitando que o mosquito se reproduza na minha casa, eu estarei fazendo um trabalho bom para a dengue e para a chikungunya. E quais são essas dicas para nossa casa? Em primeiro lugar, né, não deixar nenhum vaso de planta com água. Isso não pode. Caixa d'água tapada. Calhas têm que estar sempre bem limpas, porque a calha não pode acumular água, porque ela também cresce mosquito. Lixo é fundamental estar ensacado e fechado. Uma simples tampa de garrafa que esteja no nosso quintal também pode crescer um mosquito que vai transmitir dengue e vai transmitir chikungunya. E na presença de febre, dor nos olhos, dor no corpo, procure imediatamente o seu médico para esclarecimento. Vem ouvir a vida na forma mais sublime.
com a clareza dos aparelhos Siemens. Se você precisa de um aparelho auditivo para melhorar a sua qualidade de vida, procure o Centro Auditivo Cine, Rua 13 de Maio, número 286, Loja 12, Edifício Medical Center, Térreo, Centro, Campos dos Goitacazes. Telefone 22-2733-0328. E-mail eleonardo@casine.com.br. Siemens é audição com qualidade. Todo dia é dia, todo dia é Dil. Com aquele atendimento que você pediu. Qualidade é na Drogaria Dil. Do dia é dia de Dil. Drogaria Dil. Ultramed Diagnósticos, um completo centro de diagnósticos por imagem, equipamentos com a mais alta tecnologia, busca pela excelência em todos os setores, convênios com os principais planos de saúde. Ultramed Diagnósticos, valores que vão além da imagem. Todo dia é dia, todo dia é Dil. Com aquele atendimento que você pediu. Qualidade é na Drogaria Dil. Do dia é dia de Dil. Drogaria Dil. Pois é, o intervalo foi rapidinho, né? Não falei com você e agora nós vamos saber da doutora Valéria Santos. Doutora Valéria, a gente falou antes das doenças que podem levar à perda auditiva. Agora eu gostaria de saber da senhora, porque a partir do momento que se diz assim, tenho que usar uma prótese auditiva, até um tempo atrás era uma coisa assim, um motivo de preconceito. Sim. Hoje, pelo que a senhora está me mostrando aí, não precisa mais existir isso, né? Não, o preconceito ainda existe, né? E principalmente do usuário, do portador da perda auditiva, mas a gente tenta amenizar essa situação. Hoje a gente usa assim, a necessidade com a estética, deixando os aparelhos bem mais discretos, entendeu? Bem menos assim visíveis para que ele possa... Por exemplo, eu vou estar mostrando aqui, eu tenho um aparelho prata, eu vendo muito esse aparelho aqui para homem, cabelo grisalho. Mulher pinta mais o cabelo, né? O homem já nem tanto. Então ele é um aparelhinho prata, tá vendo? O tubinho dele, ó, é muito, muito fininho. Então ele fica bem perceptível dentro do ouvido. E não dá para parecer, não parece mesmo, porque aí confunde com o fio do cabelo. E eu vou só te mostrar aqui uma coisa, Márcia. Antigamente, se usava aparelho auditivo, ele era aqui, ó, na haste do óculos. Eu trouxe essa haste aqui para você ver, porque eu não tenho óculos todo, mas eu tenho a haste. E aí eu trouxe para você ver como é que era, bem bruto. A haste do óculos era bem grossa, tá vendo? E o aparelho ficava aqui atrás. E tínhamos também os aparelhos de caixa. Usava fio. Esse ainda é um dos mais delicados, né, que eu tenho lá guardado. Mas hoje você tem um aparelho que fica totalmente, olha o tamanho, muito pequenininho e com muita tecnologia. Paciente que tem problema de zumbido, toda a linha de aparelho da Siemens, ela proporciona esse tratamento para o paciente que tem zumbido. Aparelhos para natação, não é que seja para natação, mas para aquele paciente que pratica esporte ou o paciente até demenciado, que aí ele esquece, ele entra no banho. Esquece que está com o aparelho, então, né? é muito importante saber que hoje nós temos um aparelho que ele é a prova d'água. Ele não é resistente à água. Os aparelhos da Siemens, todos são resistentes à água, porque eles têm uma película que é nanotecnologia. Então, a água bate e não repele, quer dizer, repele, ele não adere, não absorve. E esse aparelho aqui, você pode entrar até 1 metro de profundidade na piscina com ele, que ele é um aparelho à prova d'água, entendeu? E é muito bom também, muito indicado, eu indico para paciente que tem hiperidrose, que transpira, o suor excessivo, e aí eu faço essa... Além disso, nós temos bastante acessórios para poder não é só a questão do aparelho, a gente tem que dar uma qualidade de vida para esse paciente, mostrar para ele que usar um aparelho auditivo hoje é uma coisa, sabe, não é o bicho de 7 cabeças, ele pode ter aparelhos hoje com Bluetooth, que aí ele vai atender o próprio celular, apertando aqui uma teclinha só e falar através do aparelho auditivo, tendo esse equipamento daqui. E o aparelho dele celular tem que ter um Bluetooth, eu vou fazer o pareamento e aí ele vai ter para ouvir televisão,
O som da TV vem direto no aparelho auditivo. Fora isso, temos também os controles remotos para aparelhos que são bem pequenininhos, então eles não têm botão para aumentar e diminuir o volume. É tudo via controle. E aí você tem a mulher, né, que é mais vaidosa, então ela pega aqui, aumenta. Ninguém precisa nem Ninguém saber. vê, ela está tranquilo. apertando aqui, botãozinho, ela aumentou o volume do aparelho dela, ninguém percebeu. Então, E acabou mais aquela questão que existia da microfonia, que às vezes era comum, né? A gente Muito. ouvia. os sistemas de aparelho auditivo, as plataformas de aparelhos auditivos hoje, digitais, elas têm uma filtragem, onde a gente pode estar bloqueando essa microfonia, antes que ela entre, que o aparelho, né, ele percebe e já faz o corte, e aí não fica apitando. Antigamente você ia beijar uma pessoa ou ia cumprimentar e apitava, né? Então era muito horrível, constrangedor. Né? Para o usuário e para chegar a gente também perto, Mas né? principalmente para o usuário, É. todo esse fator. Lá no Cine, a gente tem protetores auriculares, tá vendo? Para natação, ou então até mesmo para aquela pessoa que está com otite, está com infecção, ou fez uma cirurgia e precisa isolar o ouvido, sabe? Não ficar colocando algodão, com óleo, nada disso. Faz um tampão, que a gente chama isso aqui de tampão, ou ototamp, né? Que a gente denomina lá também. E aí isso é moldado, é confeccionado anatomicamente. Eu tiro a moldagem do paciente para poder estar fazendo a moldagem desse produto. Isso é feito lá mesmo no centro auditivo, no andar superior, onde tem a oficina técnica, e ele faz essa moldagem. Agora, a coisa interessante, doutora Valéria, só cortando a senhora Não, sem problema. que a gente falou das novidades, mas a fase de adaptação também do paciente é acompanhada pelo fono, né? Sim, sim. Eu marco um retorno, nós temos um trabalho de, como é que eu vou te dizer assim, fidelidade do paciente. Esse programa de fidelidade chamado de Best Fit, e é uma agenda, né, de acordo com cada tipo de aparelho, se é um básico, se é um plus, ou se é um aparelho premium, com 2, 3 anos de garantia, e eu vou estar fazendo o acompanhamento. Esse acompanhamento são o quê? As rotinas da videomiatoscopia, da reposição da bateria, de orientação, como é que ele está cuidando do aparelho. Por exemplo, antigamente, hoje em dia ainda se usa, mas o tubinho. Isso aqui é um molde bem antigo, eu trouxe ele bem antiguinho mesmo. Olha como é que está bem duro esse molde, esse tubo. Né? Isso aqui ele vai partir e aí vai causar o quê? A microfonia, porque o som amplificado vai sair, vai reamplificar, então fica dando esse apitinho. O tubo correto, ele tem que ficar, olha, bem maleável, bem molinho, entendeu? Esse enrijecimento se dá de acordo devido ao suor também do paciente, do dia a dia, o calor que gera essa região, então ele vai endurecendo. Outra coisa que eu trouxe também, ó, lá só nós fazemos, a gente conseguiu criar algo que fosse assim para as pessoas mais de cor, mais morenas, então a gente vai adaptando a cor, né, do paciente. Geralmente é clarinho, para poder ele confundir aqui, ó, com a tonalidade da pele, tá? Tem também na cor da pele, como esse aparelhinho aqui, que é muito possante, e tem a cor que a gente faz de acordo com a tonalidade de pele do paciente. Falando aqui, pulando para esse aparelho, ele é um aparelho pequeno, você vê que ele é um aparelho pequeno, mas com uma potência muito grande. Ele é um nitro, então é um aparelho que eu posso estar indicando até para uma perda severa. Só que a pessoa precisa ter um espaço anatômico grande no ouvido, no conduto, né? Para poder a gente estar montando esse aparelhinho aqui para ele, entendeu? E o outro é bem menorzinho mesmo, é muito discreto. Parece um carocinho de... Esse é quase imperceptível, realmente, ele né? é muito pequenininho, né? Mas é aquilo, a gente tem que estar analisando esse paciente, analisando as necessidades diárias dele, para saber se eu posso estar indicando, né, o produto e qual o produto mais adequado para aquela perda. Não adianta ele chegar para mim, eu quero o menor possível. Não. Outra coisa também que eu faço com o paciente é esse programa aqui, que é chamado eArena. Ele é um treinamento auditivo, sabe? É bem bacana porque às vezes a pessoa vai perdendo a audição e ela, mesmo com o aparelho auditivo, ela tem dificuldade
de entendimento. Então precisa fazer uma reabilitação. E nem sempre ela tem essa disposição para estar indo para um outro consultório, está fazendo com uma fonoaudióloga essa reabilitação auditiva. E esse treinamento ela pode estar fazendo em casa com esse programa. E aqui tem orientação, mostrando os cuidados, como é que é uma perda auditiva, como é que é a condução do som até chegar ao cérebro. É bem bacana. Isso aqui a gente fornece para o usuário, né? Quando ele chega no centro auditivo para estar Então, para eu entender, sou encaminhada ao consultório da senhora. Sim. Chego lá, a senhora me recebe, me examina, vê o grau da minha perda auditiva. Analisar, né? Isso. Feita essa anamnese, essa busca, a senhora vai ver o aparelho mais indicado para o meu caso. Sim, sim. Vai me orientar, vai me acompanhar. A cada 3 meses eu vou marcar um retorno com você, no caso, né, a pessoa deficiente auditivo, e vou estar orientando a família, o quanto que é importante também esse acompanhamento em casa. Porque não adianta só, o aparelho em si ele não vai trabalhar sozinho, ele precisa de baterias para estar alimentando. Se essa bateria não tiver com carga, tem que ser trocada a cada 15, 20 dias, né? Então, se essa bateria não está boa, tem aqui um testadorzinho de pilha, olha, que a gente também fornece lá. Na compra também o paciente ganha esse testador de pilha, então ele não vai funcionar. Então, precisa estar orientando. A limpeza também é muito importante. Esse retorno que eu marco não é só para me ver e lá matar a saudade, não. É para a gente poder estar vendo como é que o aparelho está, se ele está sendo bem cuidado, prolongando a vida útil. Não é um produto tão barato, então ela precisa de uma manutenção adequada. Sim, né? O valor dele em termos assim, de valor para uso é muito, né, é importante. Porque a pessoa cria uma qualidade de vida que ela vai ter. De vida, com certeza. Então, ela vai ter aí vai estar inserindo de novo a sociedade, de novo a vida social dela, familiar, coisa que ela não fazia, entendeu? Então, a gente tem aparelhos que você não precisa nem trocar a bateria. Isso aqui é um carregador de pilha. Você coloca aqui, ele vai desumidificar o aparelho à noite. Ele vai puxar toda a umidade que esse aparelho adquiriu, do suor, do dia a dia, e à noite ele vai ser tratado aqui. Não são todos os aparelhos, precisa ser aparelhos específicos para estarem sendo inseridos aqui, mas a maioria, eles podem estar sendo. Se não for isso, esse aqui é um desumidificador, ó. A pessoa guarda à noite o aparelhinho aqui também, isso é sílica. E aí, ela guarda ele aqui com a gaveta da pilha aberta, fecha e deixa à noite. De manhã ela tira, fecha de novo a gavetinha da pilha do aparelho e aí coloca o aparelhinho, o aparelho está pronto para ser usado, entendeu? Quer dizer, não tem mais razão para as pessoas prolongarem o tempo se de esquivarem procurar uma ajuda, com né? certeza, com certeza. Ó, o Centro Auditivo Cine, ele já está há quase 28 anos inserido aqui em Campos, né, no mercado. E a gente procura estar a cada hora melhorando mais, vendo a necessidade dos pacientes para estar, melhorando e trazendo novidades, entendeu? Vendo as queixas, através dos erros que a gente aprende, não é? Então, a gente vai vendo as queixas, as necessidades desse paciente. A Siemens também tem essa tecnologia, assim, que hoje tem aparelho para todo mundo. Hoje eu não faço só indicação olhando só para o audiograma. Eu preciso conhecer esse paciente. Então, eu converso muito. Tem consulta que às vezes leva 1 hora, mas pode levar 2. Porque eu preciso estar tirando desse paciente qual é a sua necessidade, qual é a sua condição, entendeu? Até mesmo financeira, para saber o produto que eu vou estar indicando, dentro também da patologia dele, da perda auditiva dele. Tem perdas que a gente vai adaptar um aparelho e acaba afetando o que a gente chama de zona morta. Os aparelhos da Siemens podem estar fazendo o quê? Elas estreitam essa amplificação. Então, eu não vou estar atingindo essa zona morta, né, da audição, não dando assim um conforto. Aí eu vou estar, se eu aciono esse sistema no aparelho, eu dou um conforto auditivo para ele, entendeu? Através de sistemas, mas isso só através de tecnologia, sabe? Cada vez mais avançado. Cada vez mais. Doutora Valéria, eu gostaria de agradecer a participação da senhora, convidá-la a voltar outras vezes. Obrigada. Você que está em casa, espero que tenha gostado da aula que nós recebemos. Eu fiquei
encantada realmente, né? Porque é muita novidade, é muita coisa. São aparelhos ultramodernos que realmente qualquer pessoa pode usar dentro da indicação profissional, obviamente, né? E que vão fazer toda a diferença na qualidade de vida, né? Com certeza, com certeza. Você que está em casa, espero que tenha gostado do nosso programa de hoje. Meu e-mail está à sua disposição, marciatbarcelos@gmail.com, e vai lá no meu blog também, porque o programa da doutora Valéria também vai estar lá, blog de marciabarcelos.blogspot.com. Não se esqueça, a gente se vê. Programa Falando em Saúde. Oferecimento Centro Auditivo Cine. Ouvir em sua forma mais sublime.